Shalom, então, a você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, você que está aqui na Rádio Sion, com a graça do Eterno, diga Baruch Hashem. Baruch Hashem, hoje nós entramos no livro de Bemidbar, diga Bemidbar, que é o nome hebraico do livro de Números. Na Septuaginta deram esse nome, né? Em grego, Números. Mas quando a gente fala números, tem a falsa impressão que o livro só vai tratar de número, né? Mas não é não, é só o início que trata do censo. Depois ele vai tratar de coisas importantíssimas sobre a história da jornada de Israel pelo deserto. Então o nome do livro em hebraico é Bemidbar, em deserto ou no deserto. Acompanhe aqui na tela comigo, corresponde esta porção a Números 1 até o capítulo 4, verso 20. O título deste estudo é Prosseguindo para o Alvo. Prosseguindo para o alvo. Mateus, já me perguntaram, por que vocês do Ensinando de Sião adoram gerúndios? Tudo seus é gerúndio. Ensinando de Sião, restaurando as raízes da fé, prosseguindo para o alvo. Meu irmão, nós gostamos, o português de Portugal que acha engraçado, né, que eles não usam muito gerúndio como nós usamos, né? Lá estou a fazer, estou a restaurar, estou a prosseguir. Aqui não, aqui a gente dá mais noção de movimento, né? Prosseguindo. Por que a gente escolhe? Meu pai gosta muito de gerúndio, porque dá a ideia de dinâmica. Está sempre em movimento, como deve ser a nossa fé. A fé é dinâmica. A vida com Deus é dinâmica. O processo de frutificação exige o quê? Movimento. Exige semear, exige cultivar, exige podar, exige colher. A vida, a caminhada de fé do discípulo tem que ser um movimento constante. Por isso que a gente gosta tanto de gerúndio. E o título dessa palavra é Prosseguindo para o Alvo, baseado na Parashá Bemidbar, Números 1 a 4. Então, dê uma olhada aqui comigo, você que está assistindo, porque vai ser um estudo muito importante, que eu quero que você escreva aí no seu coração. Primeiro eu quero mostrar para você uma representação, uma pintura do Mishkan, do tabernáculo. E inclusive essa porção vai nos dar uma noção como que o povo de Israel acampava ao redor do tabernáculo do Mishkan. Eram divididos em grupos de tribos, viu? E cada grupo acampava-se em uma direção do tabernáculo, norte, sul, leste, oeste, e devia ser uma cena maravilhosa, ver as tribos de Israel acampadas, né? Os lares, as famílias, as tribos representadas. Não é à toa que o profeta, meio dúbio, né? Meio estranho esse profeta chamado Bilam, Balaão, quando ele viu esse acampamento, ele proferiu, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou Israel, com amáveis são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, Israel. E falou pelo Espírito de Deus, porque ele teve essa visão do acampamento, tudo organizado, as tribos com seus estandartes, né? Então, Números vai tratar então dessa travessia, e eu quero com você, vendo aí um pouquinho dessa representação, eu quero dizer a você o seguinte, o livro de Números conta a história da jornada dos israelitas do Monte Sinai até Canaã. Ao longo do caminho, os filhos de Israel enfrentaram testes e desafios ao progredirem em direção ao seu destino. Qual era o destino? A terra prometida. Eles enfrentaram fracassos, eles enfrentaram triunfos e aprenderam no processo lições importantes e lições eternas. Meu irmão, minha irmã, esses 40 anos que Israel ficou atravessando esse deserto, foi o período, segundo os rabinos, onde Israel esteve mais próximo a Deus. Em toda a história do povo judeu, o período onde eles ficaram mais próximos, onde viram mais a glória e a presença de Deus, foi durante os 40 anos no deserto. Lá eles viam a glória de Deus todo dia, lá eles comiam o milagre todos os dias, lá eles viam a manifestação da glória de Deus, a sua Shekhinah. Nunca na história de Israel Deus esteve tão próximo do seu povo, quanto nesses 40 anos de deserto, a ponto de Deus ter saudade dessa época. Aí você pergunta assim, Mateus, mas como Deus pode ter saudade? O povo pecava, o povo era rebelde, o povo adorou o bezerro de ouro, os espias deram um relatório terrível, né? O povo murmurava. Meu irmão, apesar disso tudo,
Deus fala através dos profetas, por exemplo, eu não vou ler aqui porque não dá tempo, mas Jeremias capítulo 2, Oséias capítulo 2, da saudade que Deus tem desse período do deserto. Por quê? Porque Deus fala assim, que saudade que eu tenho, quando Israel era como se fosse uma noiva que seguia o noivo pelo deserto, em tudo dependiam de mim, não tinha plano B, não tinha plano B, o eterno era o único sustento, o único socorro que eles tinham contra os inimigos, para conseguir comer, para conseguir beber água, né, para conseguir sobreviver no deserto. Então Deus tem saudade dessa época, sabe o quê? De dependência. Deus tem saudade dessa época de dependência desses 40 anos. E os profetas falam como uma linguagem romântica, né? Chama Israel de noiva. Noiva, Israel, tenho saudade de Israel como noiva. Caminhava comigo no deserto, dependia de mim para tudo. Olha isso. Né? Então, é algo muito importante você lembrar que muita gente fala muito mal, né, do povo judeu, porque lê números, fala, mas o povo teve muita rebeldia, o povo teve bezerro de ouro, o povo teve não sei o quê, teve... Gente, pensa o seguinte, o que você teria feito nas mesmas circunstâncias que o povo se encontrava? O que sua família teria feito? Lembra aí do seu tio, da sua prima, do seu primo, lembra dele aí agora. Imagina o seu primo lá no deserto, 3 milhões de pessoas, sem nada, né? Menino, criança, idoso, todo mundo junto. Você não ia reclamar um pouquinho, não? Será que nenhum parente seu, né? Será que sua sogra não ia reclamar de nada? Tudo está legal, né? Só louvando a Deus? Eu acho que não. Então a gente não pode ser tão ávido assim em julgar, porque você não sabe o que você teria feito nas mesmas circunstâncias que o povo judeu, viu? Então lembre, esses relatos são registrados aqui com um propósito. E esses registros são fiéis, são fidedignos. A Bíblia não é um livro de romance, não é tudo bonito, não é tudo mar de rosas. Basta você ler números, você vai ver o quê? Você vai ver erros, você vai ver acertos, você vai ver punições, você vai ver problema, você vai ver ingratidão, você vai ver idolatria. E tudo é registrado, sem poupar, tudo é registrado, para que nós possamos o quê? Aprender. Que a vida é sim composta de altos e baixos, mas mesmo nesses altos e baixos, Deus está conosco. Deus jamais abandonou o seu povo, nem abandona aqueles que dependem dele. Deus não nos desampara. Então lembre-se que o que está registrado aqui pode servir de exemplo para você, principalmente para te prevenir de não cair nos mesmos erros que nós lemos aqui. Por isso está registrado, para te ensinar. Tem um caráter educacional, além de profético, esses registros aqui do livro de Números. Então, eu quero dizer a você o seguinte, olha, como eu acabei de dizer, esses registros não são só informação histórica, não trata números como se fosse só história não, meu irmão. Isso é uma pobreza de espírito. É um livro profético, é um livro que ensina-nos sobre o relacionamento com Deus, né? Sobre a precariedade do espírito humano. Meu irmão, o homem sem Deus é pior do que o animal. O homem sem Deus é capaz de fazer coisa que o animal jamais fará, jamais faria, jamais teria capacidade de fazer. Então você lê números, você entende a importância da dependência de Deus na nossa vida, viu? E você também aprende a não entrar na zona de conforto. Não pode ter conforto, porque se o conforto, a pessoa tende a esquecer de Deus. Então Deus geralmente vai tirar a gente, às vezes, da zona de conforto, como tirava o povo de Israel, para que o quê? Para tratá-lo, né? Para aproximar o povo mais a ele. Então olha só, a jornada pelo deserto também serve como uma metáfora. Diga, metáfora. Diga, metáfora. Metáfora é o quê? É uma alusão, é um ensino, é uma lição que você tem que ter para a jornada espiritual da sua vida. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, assim como o povo de Israel passou por essa jornada de 40 anos pelo deserto, aprendendo lições importantes, você também está
em plena jornada. Ninguém chegou no céu, ninguém chegou no mundo vindouro ainda. Está todo mundo andando no deserto. Eu e você. Nós ainda não chegamos no objetivo final. Nós não chegamos na vocação pela qual Yeshua nos designou, nos escolheu. Ninguém chegou lá ainda. Ninguém. Ah, mas e os santos que já morreram? Também não chegaram ainda, porque o objetivo final nosso é a ressurreição. Eles ainda também não ressuscitaram. Só que nós ainda estamos o quê? No deserto. Eles já estão no descanso, aguardando. Nós estamos o quê? No processo ainda. Viu? Então, reflete aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. No nosso dia a dia também tem a malequita. Tem ou não tem? No nosso dia a dia também tem serpente abrasadora. No nosso dia a dia tem gente que nos contamina com murmuração. No nosso dia a dia tem gente rebelde que vai tentar nos aliciar para ir contra a vontade de Deus. Tudo o que acontece em números reflete na nossa vida nos dias de hoje. Olha só. Como que reflete? Vamos fazer um paralelo? Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito, não libertou? Você também começou a sua caminhada de fé quando, pela graça de Deus, você foi salvo em Yeshua. Então você também saiu do Egito, igual o povo de Israel. É o início do processo, não é o fim, é o início. E aí, depois que você foi tirado do Egito, depois que você nasceu de novo, que você foi liberto em Yeshua, Deus levou o povo de Israel para o Monte Horebe para receber a Torá. Você também, depois que foi liberto do Egito, dos pecados, foi levado à revelação da Torá pela fé. Você entende que há regras no jogo, que a caminhada tem um modus operandi. Você não vai viver agora como você vivia antes. Você não vai agir agora como você agia antes. Agora tem leis e Deus te apresenta essas leis que você guarda pela fé, não é por legalismo, por obrigação, por medo. Você guarda pela fé, porque quem ama, obedece. E você quer agir como servos do reino. E servos do reino têm que agir de acordo com as leis do reino, com as regras do reino. Então você é apresentado pela graça de Yeshua, assim como Israel foi apresentado a Torá lá no Monte Sinai, você é apresentado aos princípios do reino de Deus, à moral do reino, né? Ao estilo de vida do santo. Você é apresentado aquilo tudo. Mas terminou aí? Não, olha só. Assim como o objetivo de Israel era chegar à Terra Santa, era chegar à Terra Prometida, era chegar a Canaã, o seu objetivo é alcançar a ressurreição no mundo vindouro. Esse é o objetivo. É estar lá, meu amigo. O seu objetivo é trabalhar hoje para que você esteja nesse mundo vindouro vivo novamente. Vivo, ressuscitado. A eternidade não é passada no céu, a eternidade será passada aqui, novos céus, nova terra, com você vivo de novo. Por isso que Yeshua prometeu, aquele que crê em mim, ainda que morra, vai ser ressuscitado. Então, o objetivo da vida, da sua caminhada de fé, é alcançar a ressurreição. E olha que interessante, que eu quero mostrar para você. Por exemplo, se você vê aqui passagens como 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler bem rapidinho aqui para você. Olha só que interessante quando a gente fala sobre ressurreição, sobre o objetivo de vida do santo, né? É estar junto com Yeshua na ressurreição, no mundo vindouro. Você pega aí 1 Coríntios capítulo 10, olha, você vai entender um pouco dessa história de Israel para servir de exemplo para a sua vida. Olha que coisa mais interessante que Paulo escreve aqui, por 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, ou seja, né, os patriarcas da nação judaica, os patriarcas, o povo de Israel, estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Messias. Isso a tradição judaica atesta, que tinha uma pedra mesmo que seguia os israelitas, e ela manava água,
né? Então Paulo atesta aqui, fala que a pedra é uma representação de Yeshua. Verso 5. Entretanto, diga, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou para comer e beber e levantou-se para fazer promiscuidade sexual, Números 25, na questão lá do Balaão com Finéias. E aí, verso 8, não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. O povo escolhido de Deus. O povo que viu o mar abrir. O povo que andou a pés secos no mar. O povo que comia maná todo dia. Entretanto, não tome as escolhas erradas. Você foi escolhido, você foi liberto, você está no caminho, mas Deus exige de você o quê? Obediência. Está falando aqui, meu irmão, aprenda com o exemplo deles. Não tomem as escolhas erradas. Não sejam idólatras, não sejam imorais. Porque assim como foram punidos, houve consequência lá atrás, há consequência hoje. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o eterno à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha, pessoal. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Abra os olhos, porque ninguém está isento das consequências da má escolha. Vou repetir. Ninguém está isento das consequências das más escolhas. Ah, mas eu sou salvo. Ninguém está isento das consequências das más escolhas. Deus é amor, mas Ele é justiça. E esse alerta de Paulo em 1 Coríntios 10 é para abrir os seus olhos. Eu não sei o que você aprendeu aí fora, ou em meio judaico ou em meio cristão, mas o negócio é o seguinte: você tem que se esforçar para andar no caminho. E temos que ter esses exemplos dentro do nosso coração, para não cometermos as mesmas faltas. Porque eram escolhidos, estavam na bênção, mas optaram pelo caminho da iniquidade e sofreram a consequência. Continue comigo. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Terrível. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você e eu. Você e eu. Isso está registrado para que você possa seguir o caminho correto. Se não tivesse o risco de você se desviar, esse texto não estava aqui. Para que esse alerta? Se uma vez salvo, sempre salvo, para que escrever um capítulo todo a respeito de coisas que não são mais válidas para nós? Se você já é salvo, nada do que você possa fazer vai tirar a sua salvação. Você já ouviu essa doutrina aí fora? Isso é falso. Ah, Deus vai me condenar? Não, Deus não condena. Tanto é que Deus não fez, ninguém voltou para o Egito. Ninguém dos 3 milhões voltou para o Egito. Mas houve consequências. Houve consequências. Porque Deus dá a você o poder da escolha. Eis se coloca diante de vós a bênção e a maldição. Escolham a bênção, vocês vão chegar na vida. Escolham a desobediência, o mal, vai dar na morte. O salário do pecado é a morte. Não adianta você viver pecando, viver sem santidade, viver sem fruto e achar que vai ter todo o galardão que você merece. Isso é injustiça da parte de Deus, se Deus fizesse isso. E Paulo está aqui testemunhando contra esses que apregam essa teologia falsa. 1 Coríntios 10. Senão não estava aqui. E Paulo escreveu isso aqui, não é para ímpio não, é para quem teme a Deus, é para quem foi salvo, é para quem foi alcançado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não
caia. Olha aí, ó. Meu irmão. Entre a nossa libertação e a ressurreição, passaremos por provações e testes de toda natureza. Diga amém. Não é inevitável, meu irmão. Assim como os filhos de Israel enfrentaram guerras, tentações, dificuldades ao longo do caminho. Mas, em ambos os cenários, nosso fracasso, seja lá na trajetória de Israel, seja na nossa vida hoje em dia, o seu fracasso ou o seu sucesso depende da sua resposta frente a essas provações. Sempre temos a opção de escolher obedecer ou não a Deus. Isso é livre-arbítrio. É o poder de escolher obedecer ou não. Deus te deu esse poder, ninguém tira ele de você. O poder é seu. Eu tenho o poder de não obedecer a Deus. Deus não me obriga a obedecê-lo. E o seu sucesso na trajetória, na situação, a caminhada, rumo ao alvo, que é a ressurreição, vai depender das suas escolhas, da resposta que você tem frente a essas provações. Apesar de termos sido salvos pelo Messias Yeshua, e você foi salvo no Messias Yeshua comigo, devemos nos ver como em uma caminhada que exige de nós fé, e fé no original quer dizer fidelidade, né, firmeza, esperança e, diga, obediência. Não existe evangelho sem obediência. Não existe fé sem obediência. Fé e obediência andam juntos. Ah, eu creio em Deus. Você cumpre aquilo que Ele determinou? Não. Então você não crê. Então sua fé é morta. É morta. Fé sem obras é morta. Como pode falar que crê em Deus e não obedece às coisas de Deus? Não crê. Crê num Deus particular. Você fez o seu próprio ídolo e que você crê nele. Você engana a si próprio. Ah, eu creio em Deus. Eu sou uma pessoa de fé. Você anda de acordo com os princípios de Deus? Quais são os princípios de Deus? Está na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Assim como em uma corrida, os competidores mantêm os olhos fixos na premiação, na medalha, devemos viver a nossa jornada de fé com os olhos fitos na ressurreição, porque a ressurreição representa a nossa vitória. O Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, alerta, gente, presta muita atenção nisso aqui. Paulo alerta os seus discípulos a não se acomodarem como se já tivessem alcançado o objetivo final após terem sido salvos. Orei, aceitei Jesus, entendi que eu fui predestinado para a salvação, acabou. Se Paulo, que é Paulo, alerta os seus discípulos que esse é um pensamento errado, quanto mais você tem que ter essa consciência. Não acha que você já chegou lá, não. Não acha que as suas escolhas não têm consequências sobre a sua vida, não. Não acha que você é melhor do que os filhos de Israel no deserto, não. Não se acomode como se você já tivesse alcançado o objetivo da sua vida com Deus. A confiança em uma salvação desprovida de obediência, desprovida de fruto, desprovida de santidade, desprovida de arrependimento diário, é vazia e falsa. A salvação sem obediência, sem fruto, sem santidade, é falsa. Você foi colocado no caminho da salvação, pela graça de Deus, mas cabe a você manter-se nele. É exigido sim algo de você, você tem que entregar a Deus o seu melhor. Ah, mas é impossível não pecar. Não, meu irmão, Deus não está pronto para te condenar, não. Mas consequências são naturais, as consequências das nossas escolhas existem.
E muitas vezes o sujeito confiando, uma vez salvo, sempre salvo. Nada do que eu fizer pode afetar a minha predestinação. Olha aí, ó. Vive uma vida arrogante, vive uma vida sem frutos, vive uma vida sem santidade, vive uma vida longe dos princípios da moral divina. Por quê? Por causa de uma soberba soterológica. Um orgulho. Vamos ver o que Paulo escreveu, então, alertando os discípulos. O que você tem que entender? Filipenses capítulo 3, verso 10, olha aqui, põe aqui na tela. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, Paulo se esforça para conhecer Yeshua cada vez mais, para poder usufruir do poder da ressurreição de Yeshua e da comunhão, ser um com ele nos seus sofrimentos, conformando-me, ou seja, ajustando-me a ele na sua morte. Para que eu faço isso tudo? Para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não se vangloria dizendo, eu já estou lá, meu nome já está lá. Já garanti o meu lugar. Não, em momento algum ele fala, pelo contrário, eu estou me esforçando. Olha o que ele fala para os discípulos. Eu, Paulo, me esforço a cada dia para ver se eu consigo ser um lá dentre os que irão ressuscitar. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado por Yeshua. Para que Yeshua me salvou? Para eu reinar com ele amanhã. Eu já alcancei isso? Não. Paulo está dizendo, eu não alcancei ainda. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O que ele está falando? Do objetivo pela qual ele foi salvo. Não alcançou ainda. Que é a ressurreição. Mas Paulo, o grande apóstolo, grande usado por Yeshua, ele tinha certeza da sua salvação com Yeshua, mas ele tinha consciência do poder catastrófico das más escolhas, do pecado. Isso que ele está tentando te alertar. Não acha que você já está lá, não. Paulo, que é Paulo, temia e se policiava. Irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Yeshua, que é a ressurreição. Tem de nossa parte um esforço. Tem que haver da nossa parte um comprometimento de andar no caminho de Deus, de jogar conforme as regras de Deus. Paulo faz referência aqui à ressurreição, que é o auge, é a coroa do propósito de Deus na sua vida, é a ressurreição. Você lê, por exemplo, Daniel capítulo 12, que é uma alusão, Daniel fala sobre a ressurreição. E ele fala que aqueles que ensinaram os outros sobre a justiça de Deus vão resplandecer na ressurreição. Paulo tinha consciência disso, talvez Paulo estava pensando em Daniel 12 quando escreveu isso aqui. Puxa vida, eu ensino tanta gente sobre a lei de Deus, eu ensino tanta gente sobre os princípios de Deus, eu evangelizo tanta gente em nome de Yeshua, eu não posso estar fora desse ressurreição, não. Até mesmo Paulo, olha aqui, estava preocupado que, depois de ter pregado a outros, se encontrasse desqualificado da corrida. Não, agora você está falando heresia, Mateus. Paulo tinha dúvida em relação à salvação, não é dúvida, é temor. Porque Paulo conhece a natureza humana, Paulo conhece a inclinação da carne. Dê brecha, dê alimento e ele vai te devorar. Não foram essas palavras para Caim? O teu desejo será, o desejo do pecado será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. É todo dia.
Ah, já estou salvo, já tô com o nomezinho lá escrito no livro da vida da ressurreição. E aí começa a fazer tudo, viver de qualquer jeito, agir de qualquer forma, vira promíscuo, vira imoral, Você é melhor que Paulo? Olha o que Paulo escreveu. Tudo faço por causa do Evangelho, 1 Coríntios 9, 23. Com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabem vocês que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Os atletas se dominam para alcançar a coroa corruptível. Nós nos dominamos, nós temos domínio próprio, nós nos esforçamos para ser santos. Para o quê? Para alcançar uma coroa incorruptível. O que ele está falando aqui de incorruptibilidade? Ressurreição. Olha aqui. Assim corro também eu. Olha, então está correndo, ó. Não está parado usufruindo da salvação só não. Está correndo, não sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Está aí. Qualquer um que adere à teologia da predestinação não acredita em 1 Coríntios 9, 23. Não pode, não é compatível. Se até Paulo vira para os seus discípulos em Corinto e fala, olha, eu me esforço para que eu esteja lá. O que ele está falando? Em outras palavras, é possível não estar lá. Ei, é como se ele estivesse dizendo, é possível eu não estar lá. É possível. Ah, mas eu fui salvo, fui predestinado. Mas se você escolhe o caminho da iniquidade, se você escolhe o caminho do pecado, se você não frutifica, você pode vir a ser desqualificado. Gente, é claro, eu vou ler de novo para vocês aqui a frase em amarelo, põe na tela aqui. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, está falando de domínio próprio, né? Para quê? Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Entende-se o quê? Se você não tem domínio próprio e se entrega ao pecado, você será desqualificado. E se é verdade isso para o apóstolo Paulo, é verdade para você e para mim. Sei que pode ir contrário ao que você aprendeu, mas a palavra de Deus, no seu contexto básico, simples e original, não tem muita dúvida. Não precisa ser doutor, não precisa ser exegeta, não precisa ser pós-doutor em teologia, é muito simples. Não existe vitória sem luta, meu irmão. Não existe glória sem um processo. Além disso, aprendemos com Paulo que há regras para participar dessa corrida de fé. Você não é um corredor, mas tem regra. Devemos também estar atentos às regras da Bíblia nessa jornada rumo à ressurreição, porque de outra forma podemos ser desqualificados ao longo do processo. Olha o que ele escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Meu irmão, isso aqui não é pregado muito aí fora não, se desculpa. Prega-se muito aí o evangelho de usufruir, né? Deus me fez, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu mereço o melhor da terra, eu mereço beber do melhor, comer do melhor, ter o melhor, dirigir o melhor carro, vestir o terno mais caro, ter a caneta mais cara, eu mereço ser próximo, mostrar que eu tenho dinheiro, porque é um sinal da bênção de Deus sobre a minha vida. Será mesmo? Cadê a corrida? Cadê o prosseguir? Cadê o esmurrar a carne? Cadê o frutificar? Cadê o ser parceiro com Yeshua na sua morte, para poder ser parceiro na ressurreição? Cadê? Então Paulo alerta, não entre nessa zona de conforto.
Não deixe de dar frutos porque você acha que você é alguma coisa no reino de Deus. Desculpa, isso é o contrário do que te ensino aí fora. Eu estou falando aqui. Você é muito importante para Deus, mas você não está acima das regras do próprio Deus. Se a regra valeu para Paulo, a regra vale para você, a regra vale para mim. Paulo ainda escreve em Filipenses, capítulo 2, verso 12. Olha só. Assim, pois, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Tem tradução que fala operai. Não, o original é desenvolvei. É algo dinâmico. Você tem que pôr a mão lá e investir e esforçar. Desenvolvimento exige participação sua, não é independente. Desenvolver tem que ter a sua participação. Através do quê? Como é que você desenvolve a salvação? Obedecendo. Ele acabou de falar. Assim como vocês obedeceram na minha ausência, façam o mais agora. E assim vocês estarão desenvolvendo a salvação de vocês. Salvação se desenvolve através da obediência. Vou falar de novo. Salvação se desenvolve através da obediência. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha isso, meu irmão. Quanto mais você obedece, mais você se santifica, mais você abençoa o mundo com a sua luz. Não existe luz sem santidade, sem obediência. Preservando a palavra da vida, para que no dia do Messias eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele está falando aqui, mesmo que eu pereça, eu tenho orgulho do que eu faço. Mesmo que eu pereça no processo, como ele pereceu. Ele foi morto em Roma. Decapitado. Mesmo assim, ele se vangloria do seu chamado, do seu ministério, da sua obra, do seu trabalho. Nada foi em vão. E ele diz, cabe a vocês fazerem do meu trabalho não ter sido em vão. Não é isso que ele fala? Cabe a vocês. Não deixa eu chegar lá no final e descobrir que eu trabalhei em vão com relação a vocês. Obedeçam. Mortifiquem a carne, tenham um domínio próprio. Ah, meu irmão. E eu termino dizendo o seguinte. Apesar dos fracassos e dos altos e baixos da jornada de Israel pelo deserto, Deus jamais enviou Israel de volta para o Egito. Diga amém, meu irmão. Assim também, sabemos que somos falhos e dependemos da graça e do perdão mediante a obra de Yeshua, para continuarmos no caminho. Você que está assistindo essa palavra, que está cheio de crítica já acumulada com relação ao que eu estou falando, eu quero terminar dizendo o ponto mais importante da pregação. Não é você que assegura o seu lugar na ressurreição. É você dando o seu melhor e Deus te abençoando com a sua graça. Sabe por quê? Porque você é imperfeito. Você é imperfeito, eu sou imperfeito, Paulo era imperfeito. Todos nós dependemos da graça de Deus, do perdão, para cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Deus não exige de você perfeição, mas exige de você uma busca pela santidade. Exige que você no coração queira ser perfeito, porque Ele é perfeito. Queira ser santo, porque Ele é santo. Ah, mas eu nunca vou alcançar, mas você vai morrer tentando. Esse é o coração do servo. Eu vou morrer tentando, eu vou morrer dando o meu melhor para agradar a Deus, andando em obediência. Aí sim. Ah, o Mateus falou lá que depende tudo de mim. Se eu obedecer, eu vou ser salvo. Se eu não obedecer,
Eu estou dizendo o seguinte, ó, você precisa da graça de Deus todos os dias. O que eu estou querendo dizer, para a gente encerrar, é isso aqui, ó. Olha aqui. Porém, diga, porém, devemos entender que há consequências para as nossas escolhas e há consequências para o nosso comportamento. Assim também, como há o quê? Ricas recompensas para todos os que escolhem permanecer firmes no caminho, sendo guardados pela graça de Deus e prosseguindo para o alvo, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.